Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez, aceitando o convite, a oportunidade de trabalhar. Afinal de contas, estamos aqui em um processo de evolução, na medida em que estudamos, evoluímos, e esse é o sentido do nosso estudo nessa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ali há uma mensagem do Espírito Lázaro, que nos fala da resignação e da obediência. Mas quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei, e gostaria de fazer um parênteses, de uma outra passagem muito interessante também, de um livro chamado Lázaro Redivivo, que não é esse aqui, a qual nós fazemos referência. Lázaro Redivivo é uma obra de Francisco Cândido Xavier, através do espírito de Humberto de Campos. Esse livro tem esse nome porque o primeiro capítulo, ele conta a passagem de Lázaro. Ele fala com Lázaro, após ele ter saído do túmulo. Explica como é que se deu aquela situação. Mas o que nos interessa é o capítulo número 2, chamado A Serva do Senhor. E nesse capítulo, segundo capítulo do livro, João, evangelista, narra a passagem em que Jesus se encontrava com seus discípulos naquele momento fatídico, quando ele então é preso. E João, narra Humberto de Campos, vai até Maria, sua mãe, e diz: olha, Jesus fora preso. E ela então não conseguia entender qual seria o motivo da prisão de Jesus. Ela conhecia a divindade daquele homem. Ela fora escolhida para ser a mãe do Messias. Um homem que só tinha praticado o bem e a caridade. Por que seria preso? Qual é o motivo que levariam Jesus à prisão? E ela então resolve orar. Deve ter havido um mal-entendido. Logo isso se resolve. E ela passa a orar, porque não entendia aquela situação. Ocorre que, passado o tempo, as coisas se complicaram. Jesus fora preso, detido e levado a julgamento. Ela, então, recebe mais uma vez a visita de João Evangelista, narra Humberto de Campos. E João diz a ela: olha, agora Jesus está sob julgamento. Ela, então, pensa em ir até lá, tentar interceder. Mas o que ela poderia fazer diante daqueles homens? Jesus estava sendo julgado, Aliás, foi julgado e condenado. E não tinha muito que ser feito naquele momento. Estava lá diante de Pilatos, que tinha a possibilidade, inclusive, de absolvê-lo. Aliás, ele fora advertido pela esposa Cláudia, em sonho, que diz a ele: olha, irá crucificar um justo, toma cuidado. Pilatos recebe a advertência, mas ignora. E eu me recordo também no livro Há 2000 anos, que o senador romano Públio Cornélios Lentulus se encontrava também naquele ambiente. Ele, à época que era senador romano, teria talvez até interferência no sentido de inibir o julgamento de Jesus. Estava lá. Ele narra isso no livro Há 2000 anos, quando ele ainda era senador. E esse é o nosso Emmanuel. Ocorre que, infelizmente, Jesus foi levado ao Calvário. E aí ela fica pensando e refletindo por que estariam fazendo isso com aquele homem que só praticara o bem e a caridade. Qual era o sentido daquela punição? E ela, na condição de mãe, vendo Jesus crucificado, Jesus ali colocado no madeiro, e ela sem entender. No entanto, aí Humberto de Campos nos traz a notícia da resignação, porque ela compreendeu que aquela era a missão de Jesus. Jesus tinha vindo à terra com um propósito. Quem estava na cruz não era o filho de Maria, era Jesus. Um espírito missionário
para nós, enquanto espíritas, um ser elevado, que estava lá cumprindo uma missão. E aí então ela compreendeu, apesar daquele sentimento de dor, de mãe que ela possuía naquele momento, que era a missão dele. E se resignou. E esse é o tema da noite de hoje, meus amigos. A resignação. O quanto nós precisamos entender, dentro do contexto espírita, a importância de nos resignarmos. E essa é a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E aí, quando nós conseguimos compreender esse sentido, fica mais fácil entender a nossa realidade. Porque muitas vezes nós confundimos dor com sofrimento, sendo que o sofrimento é a carga de aflição que nós aplicamos na dor. Muitas vezes uma pessoa sofre até por antecipação. Quem é que não conhece pessoas assim? Eu tenho lá na minha família a minha mãe, que tem 80 anos, que mora comigo, que sofre por antecipação. Esses dias ela foi fazer a cirurgia, sofreu mais antes do que depois, do pós-cirúrgico. Falei, tá vendo, mãe? Calma. Mas já estava lá sofrendo, antes da dor acontecer. Não é? Então nós precisamos entender que dor é uma coisa e sofrimento é outra. E nesse sentido, tem uma outra passagem muito interessante, uma outra obra do nosso querido Chico Xavier, que eu trouxe aqui, acabei recortando essa passagem, do espírito Albino Teixeira, na obra Passos da Vida, aonde ele fala o que mais sofremos. Esse é o título do texto. E ele diz, o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, mas é o desânimo de superá-la. Meus amigos, muitas vezes quando a dor se estabelece na nossa vida, e ela se estabelece sempre num processo evolutivo do espírito, precisamos enfrentar. Sabemos que as dificuldades existem para todos. A dor chega a todos. Ou tem alguém aqui que não tem algum tipo de problema? E quando ela se estabelece, nós precisamos discernir aquilo que pode ser mudado e aquilo que não pode ser mudado. Isso os gregos já falavam. Os estoicos já tinham esse pensamento. Existem situações na vida que nós temos que enfrentar aquela realidade. Se eu sair daqui e encontrar meu carro com o pneu furado ali fora, não adianta orar. Eu tenho que pegar o macaco e trocar o pneu. Impor uma ação positiva naquele ato. Não é? Agora, existem situações na vida que nós temos que aceitar. A perda de um ente querido. Muitas vezes o sujeito fica se revoltando contra Deus e contra o mundo diante daquela situação, causando inclusive sofrimento naquele que está lá no mundo espiritual. Porque ele sente. Quem se recorda do livro Nosso Lar? A passagem em que André Luiz chega na enfermaria e há um espírito agitado. E aí então ele diz, nossa, está agitado o camarada aí. E a estranheza é porque de manhã ele estava bem. Por que ele está agitado? E aí então o benfeitor diz, os familiares lá na terra não se entendem pela herança. Estão lá discutindo o patrimônio, o espírito sentindo aqui. Então, é preciso compreender que, encerrada a missão aqui, enquanto encarnado, segue no processo evolutivo no mundo espiritual. Nós temos que aceitar. E Chico já falava, quando as lágrimas são de revolta, afetam o estado do espírito no mundo espiritual. Ou seja, precisamos discernir, e como fala Albino Teixeira, a dificuldade existe, vamos enfrentá-la. Criar forças e mecanismos de enfrentar a dor. Aliás, eu me recordo do livro Ação e Reação, quando o Druso, ele nos fala de 3 tipos de dor. Ele fala da dor expiação, a dor que o espírito sofre expiando algo que cometeu. Eu propriamente, quando cheguei à casa espírita, advindo de uma outra denominação religiosa, não conseguia entender o sentido da dor. Por que essa dor? Por que eu estou sofrendo? Onde foi que eu errei? Né? E muitas vezes nós não compreendemos isso porque as dores têm efeitos em existências anteriores. Nós cremos
na reencarnação. Então o sujeito muitas vezes está expiando algo que cometeu numa vida anterior. E aí nós conseguimos entender. Aí nós conseguimos nos resignar. Falou, opa, então eu vou pagar essa conta com propriedade. Pegar esse boleto, ir ao banco e pagar com satisfação esse débito. Resgatar esse débito. É uma dor que tem uma origem anterior. Mas ele fala da dor evolução, Druso. Existem situações em que a dor é um propósito de evolução para o espírito. É um cutucão para o camarada. Não é? E recordo de uma passagem do nosso querido De Luca, uma palestra em que eu ouvi ele falando, um camarada que vinha na casa espírita com uma dor e não melhorava. Ele tinha uma dor gástrica. E aí um dia ele chega para o De Luca e fala, olha, De Luca, faz 1 ano que eu venho aqui e não melhora. Não evolui. E de fato, ele percebeu que aquele camarada vinha lá frequentemente e a coisa não melhorava. E o benfeitor então sinaliza e diz, olha, pergunta para ele, o que é que ele vai fazer a hora que a dor passar? Irmão, a hora que essa dor aí melhorar, o que o senhor pretende fazer? Ah, rapaz, eu vou lá no bar e já vou tomar uma. Ou seja, aquela dor tinha um propósito. Uma doença que estava inibindo uma queda do espírito. Né? Uma dor auxílio. Então nós precisamos entender a dor com o seu propósito efetivo. Tem um significado. E quando nós chegamos à casa espírita, via de regra, a maioria de nós chega pela dor, ou não é assim? Quem é que chegou pela dor? A maioria de nós, que chegamos aqui em busca de solução. Mas não existem milagres, não existem prosélitos, existe trabalho. E aí quando nós falamos em reforma íntima, o que seria? A transformação moral do cidadão, do espírito encarnado, para a sua transformação. Não há milagres. A conta é pelo merecimento de cada um. Se eu quero melhorar, eu preciso trabalhar pelo meu merecimento. Dia desse chegou um camarada lá na casa espírita, onde eu trabalho. Ele não sei, ele achou que a casa espírita era algo extraordinário. E ele queria saber o futuro. O senhor pode me falar o futuro? Eu falei, posso. Pode mesmo? Eu falei, sim, senhor. Posso, claro que posso. Sente-se aí. E aí eu disse para ele, meu irmão, o futuro é o que você está plantando hoje. Se você estiver trabalhando no bem e na caridade, certamente a colheita será positiva. Agora, se o trabalho seu estiver fora das leis divinas, fatalmente vai colher. Esse é o futuro de cada um. Porque se não fosse assim, meus amigos, aonde estaria a justiça de Deus? Aonde estaria a justiça divina? Não é? Deus é justo. Nós cremos nisso. E aí ele diz, continua Albino Teixeira, não é a provação, mas é o desespero diante do sofrimento. É aquele caso lá da minha mãe. Ela está sofrendo por antecipação. A dor estabeleceu-se, tem um propósito. Muitas vezes até regenerador do espírito. Semana passada eu tive que tomar 3 injeções, doeu. Meu nervo ciático atacado, mas melhorou. Era preferível a dor da injeção do que a dor no nervo ciático que eu estava sentindo. Não é? Ou seja, eu preciso compreender aquele sentido. E aí ele vai falando. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Isso pode acontecer na nossa vida. E temos que enfrentar essa realidade. Com coragem e com determinação. E aí ele fala, não é o parente infeliz. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Meus amigos, se o sujeito está lá, na sua casa, no seu lar, tem um propósito. E nós precisamos aceitá-lo. Com as suas diferenças, com os seus defeitos, com os seus erros, com as suas qualidades, aceitá-lo. Mais uma vez me recordo um dia que recebi uma pessoa lá,
no atendimento fraterno, e ela foi lá falar do filho. E queria falar do filho. Falou 10 minutos do filho dela. Aí ela olhou para mim e falou assim, o senhor não vai falar nada, não? Eu falei, e a senhora, quem sou eu para falar? Qual é a autoridade moral que eu possuo para lhe falar alguma coisa? E aí ela disse, mas então o senhor concorda, o senhor quer que eu passe a mão na cabeça dele? Eu falei, não, eu não estou falando isso para a senhora. Mas, como a senhora está me pedindo uma orientação, eu vou lhe dar. Se ele está lá, há um propósito. Ame mais. Exerça o amor. Procure compreender aquele ser lá na sua casa. Porque todos nós temos, gente. Ou tem alguém aqui que é diferente lá na sua casa, no seu lar, na escola efetiva das almas, onde nós aprendemos um com os outros, num processo natural de evolução. É assim que funciona. Eu me recordo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, onde ele narra a passagem daquela família do Otávio, diferente do filme, está lá no livro, onde a família tinha 3 filhos, 2 meninas oriundas da colônia Nosso Lar, e o Joãozinho. O Joãozinho era um ser terrível na família. Ele queria alugar até a garagem lá onde fazia os trabalhos. Não, vamos alugar aí, mãe, vamos pegar um dinheirinho aí e tal. Só que o Joãozinho tinha um propósito naquela família. Ele tinha a família como um exemplo. E a família, ele exercendo a paciência. Ou seja, se ele estava lá, é para a evolução daquela família. Todos no mesmo processo, uns mais adiante, outros mais atrasados, mas necessariamente no mesmo processo de evolução. Então, meus amigos, aquele ente querido que todos nós temos lá, no nosso lar, precisa ser amado. Precisa ser compreendido com as suas dificuldades e com os seus erros. E aí, quando não se consegue mais, parente-se, ora. Usa o poder da oração, que nós nos esquecemos, inclusive nós espíritas, a necessidade de orar. Aonde eu não alcanço, a mão de Deus pode alcançar. Dobra o joelho e ora. Pede a Deus que ajude naquele momento. E Ele não desampara. Pede ao seu espírito protetor, que todos nós temos um anjo de guarda. Me ajuda. Me dá um caminho. Não peça o número da loteria, que agora subiu de preço. Não peça o número, até a loteria subiu. Não peça o número da loteria, mas peça a ele o auxílio necessário. A ajuda. Segundo Kardec, esse espírito guardião é um espírito superior. Então ele está na condição de nos ajudar. Peça a ele. Vá lá no canto do seu quarto, faça a prece e peça a intuição para qual seria o melhor caminho, inclusive para aquela dificuldade familiar, compreendendo a necessidade de aceitá-lo na condição de familiar. Porque nós não sabemos quem foi aquele sujeito que está lá numa encarnação anterior. Será que eu não fui o objeto da queda dele e agora eu preciso reparar? E nós vemos isso nas obras, em especial nas obras de André Luiz. Muitos casos de espíritos falidos que necessariamente precisam acolher aqueles a qual eles foram verdugos na existência anterior. No livro Missionários da Luz, lá o caso do Segismundo, né, que assassinou e depois teve que retornar como filho, imagina. E aí Albino Teixeira continua. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Precisamos compreender que o erro faz parte do processo de evolução do espírito. Ao lado de Jesus estavam espíritos que erraram. Inclusive, nesse momento crucial, na cruz, só João. E os outros onde estavam? Aqueles que estiveram com ele durante todo o período evangélico de Jesus não estavam presentes. No caso, inclusive, nós tivemos Pedro, que negou Jesus. E ele advertiu, tu me negarás. O cantar do galo. Imagina, eu negar Jesus. E negou. Né? Ou seja, nós temos que entender que o erro faz
parte do processo de evolução do espírito. Ou tem alguém aqui que ainda não errou? Não tem. Faz parte do processo. Me recordo também de Paulo, que errou, perseguiu, matou cristãos e se converteu à estrada de Damasco e se transformou na pilastra do cristianismo contínuo, né? Que nos deu tantos exemplos de dor e sofrimento. Ou seja, o erro faz parte do processo. É preciso reconhecer o erro e continuar trabalhando. Errei, qual é o problema? Quem não erra? E aí ele continua. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Fazer algo a alguém sem esperar nada em troca, efetivamente. Muitas vezes ele não tem a capacidade de dar, porque a pessoa só dá aquilo que possui. E aí você faz pensando em receber algo em troca. Ele não está naquele momento. Mas Jesus nos falava, o que a mão esquerda faz, a direita não necessariamente precisa saber. Faça a sua parte. Exerça o bem e a caridade. Se o outro entender e reconhecer, ótimo. Se ele não fizer, a sua parte está feita. Sem a espera da recompensa. Né? Sem trocar, sem barganhar com Deus. Vou fazer uma promessa e se eu receber essa promessa, eu vou fazer algo de sacrifício. Não adianta barganhar com Deus. Faça a sua parte, o bem e a caridade. Não é a própria pequenez, é a revolta com a superioridade dos outros, a inveja. Muitas vezes a gente nem sabe o carnê do tamanho que ele tem, né? E fica lá, olha, está andando de carro novo, está fazendo isso. Tudo tem consequências na vida. Muitas vezes aquilo que aparentemente parece uma vitória, lá adiante é uma derrota, né? Então o que ele fizer é um problema dele, que ele terá que arcar com as próprias consequências. Preocupe-se com o seu. E ele falando do sofrimento, né? Não é a injúria, é o orgulho ferido. O não aceita ou não. A pessoa não entende. Não, eu não vou aceitar. Eu não aceito. E isso martiriza o espírito. A pessoa não aprendeu a receber o não. Eu me recordo que nós tínhamos alguns anos aqui em Sorocaba um trabalho na área da educação chamado Amigos do Zip. Alguém se lembra? Lembra? Fantástico, não era? Fantástico. As crianças aprendiam a entender o sentido do não. O peixinho morreu. Né? Trabalhar com a perda. A gente não aceita. Né? Não aceita nem como criança, não ensina. E depois tem que colher. Né? Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não se contenta com aquilo que é seu. Né? Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Então, meus amigos, ele termina. Como é fácil perceber, na solução de qualquer problema, o maior deles é a carga de aflição que criamos, que desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. E quando nós compreendemos o sentido reparador da dor, nós vamos aceitar melhor, nos resignarmos, entendemos que tudo tem um propósito na vida. Se aquilo aconteceu, devia de acontecer naquele momento, naquele instante. Só que a gente quer as coisas na hora, que aconteça naquele momento. E nada acontece no nosso momento. Tudo no momento de Deus. Esse é o momento da preparação para que a coisa efetivamente venha a acontecer. Quando nós compreendemos isso, meus amigos, e essa é a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós compreendemos isso, fica mais fácil entender o que é que nós estamos fazendo aqui, enquanto encarnados. Um processo evolutivo que não se iniciou no berço e não se encerra no túmulo. Que existem consequências que muitas vezes extrapolam essa existência. Essa é a fé e a crença da doutrina espírita. Né? E nós cremos nisso. Nós cremos na imortalidade. E aí fica mais fácil.
a gente compreender aquele parente difícil, aquela situação que acontece na nossa vida, que muitas vezes nós não estamos esperando. Nós imaginamos que temos todas as respostas, e aí mudam as perguntas, e aí como é que nós ficamos? As coisas mudam na nossa vida. E muitas vezes, rapidamente. Somos surpreendidos. Vejam o que aconteceu à época da Covid. Não só as coisas, o mundo mudou. De uma hora para outra fomos entrincheirados. Alguns desencarnaram de súbito. E nos processos mediúnicos que nós observamos, o sujeito eu estava lá, eu estava trabalhando. Eu não tive nem velório. E a minha família, como vai ficar? Então, meus amigos, nós precisamos entender que as coisas estão sim sob controle, mas de um ser superior, Deus. Não no nosso. E que muitas vezes, determinadas situações que acontecem na nossa vida, precisamos ver pelo lado bom. Que a dor sim é um remédio amargo que precisamos tomar para aceitar aquelas realidades. E Albino Teixeira explicita várias situações que nós precisamos colocar em prática, porque dentro da casa espírita é fácil. A gente tem estudado o Evangelho segundo o Espiritismo em grupo, e a gente lê, relê, e aí fala para o camarada, lê de novo. Mas eu já li, internaliza, porque lá fora é diferente. Lá fora é que a gente vai se colocar na prática desses ensinamentos. O Espiritismo nos ajuda, mas nós precisamos nos comprometer com essa transformação individual de cada um. O mérito é de cada um. Como dissemos anteriormente, não há milagres, não há prosélitos. O sujeito vem na casa espírita em busca de ajuda, a ajuda se estabelece. Via de regra, ela se estabelece. Os amigos espirituais percebem a necessidade da ajuda. Mas o camarada tem que estar em sintonia. Tem que perceber e estar em sintonia. Eu me recordo ainda do livro dos Mensageiros, uma passagem muito interessante, onde ele fala do passe. E o André Luiz vai a uma sessão de trabalho, e na hora do passe, aparece um camarada lá, e os espíritos desencarnados dizem, olha, é a 10ª vez que o sujeito está entrando ali. E não melhora. Não melhora. Vai tomar um passe. E aí um fala para o outro, não, deixa sofrer mais um pouco. Deixa ele sofrer mais um pouco para ele entender essa realidade da transformação. É o castigo, eventualmente. Eu fazia isso com meus filhos quando era pequeno, hoje não dá mais. Punha no cantinho para pensar. Fica pensando aí. Mas o que eu vou pensar? Pensa em alguma coisa. Pensa em algo que você fez ou não deveria fazer. E esse cantinho do pensamento, muitas vezes, é a dor da nossa vida. A gente pensar, refletir. Às vezes a perda de um emprego é para valorizar um novo emprego que nós vamos conseguir. A perda de um relacionamento para valorizar um novo que vamos ter. Situações que muitas vezes não conseguimos compreender diante da nossa pequenez, resgates, que o Espírito precisa, porque senão não haveria justiça. E quando nós olhamos lá, no livro Céu e Inferno, há uma passagem em relação ao Código Penal da vida futura, e ele explica, tudo tem consequências. Ele fala da situação do arrependimento, da expiação e da reparação. Porque enquanto o camarada não quiser, não adianta. Pode a mãe, o pai, ninguém. O camarada não quer, não adianta. Um dia desses também, lá na casa espírita, chegou um sujeito lá, completamente embriagado. Num dia da assistência fraterna. O cara chegou embriagado, e aí eu fui lá fazer a célebre pergunta. Ô, companheiro, mas por que você bebe assim? Ele falou, porque eu gosto. Eu gosto de beber. Tá certo? Então quem sou eu para interferir no livre-arbítrio dele para resolver aquela situação? Eu não poderia. Era preciso que ele compreendesse que aquele malefício que ele está causando a ele próprio faz mal a ele. Ainda se ele não compreendeu aquela realidade, talvez tenha que passar por situações mais difíceis.
Agora, quando a gente compreende o sentido da dor na nossa vida, aceita e se resigna, fica mais fácil. Fica mais fácil compreender e trabalhar. Olha, estou pagando essa conta, estou resgatando esse débito, estou reparando esse erro através do meu trabalho no bem e na caridade. Todos nós temos os nossos erros. Todos nós temos que reparar os nossos erros. E esses erros, via de regra, são reparados pelo trabalho no bem e na caridade. E é por isso que Jesus advertia: o amor cura uma multidão de pecados. Erramos muitas vezes, né? Mas se trabalhamos no bem e na caridade, amortizamos esses débitos, né? Trabalhamos para melhorá-los. Eu me lembro de uma passagem do livro Voltei, irmão Jacó, que uma caravana de desencarnados se deslocava para o mundo espiritual, inclusive Jacó. Frederico Frigner estava junto. E quando eles chegaram num determinado momento, havia uma pinguela, uma ponte, onde necessariamente teria que ser feita uma passagem deste mundo para o mundo espiritual, para uma região superior. E um espírito, de repente, diz: olha, eu não posso, eu não estou em condições de ir, eu não mereço. Os espíritos tinham advertido que aquele momento era um momento de prece, de oração, que todos se concentrassem, eles iam fazer aquela passagem, era importante aquele momento. E ele então se revolta: meu Deus, eu não posso. Eu não tenho condições. E aí então pergunta: mas por quê? O que aconteceu? Eu matei um homem. Matei um homem nessa existência. Eu não mereço passar para o mundo espiritual. Mas aí ele é advertido: sim, de fato, tu errou. Eliminaste a vida de um ser. Mas, após isso, trabalhou. Procurou a sua regeneração através do trabalho no bem e na caridade. Chegou a hora da redenção, né? Uma história semelhante também, só para terminar, no livro No Mundo Maior. O camarada, ele é recebido na casa, ele é adotado por um pai. É a história do Camilo com Pedro. Ele é adotado e quando ele tem 18 anos, ele fala para o padrasto, o pai, fala assim: olha, dá a minha parte aí, que eu vou embora. E o pai fala: mas como assim? Que parte o senhor está falando? Né? Não, a minha parte, eu trabalhei essa vida, até agora eu trabalhei, a minha parte, eu vou embora. Ele falou: não, eu acolhi você, você não tinha nada, estava na rua, eu acolhi você. E agora você está entre nós aqui, quer a sua parte. Né? E aí, revoltado com aquela situação, ele cria um ambiente onde ele assassina o padrasto. Ele cria uma situação e ele mata o padrasto, retira aquela parte que ele entendia que lhe pertencia, cuida para não ser culpado daquele crime e depois vai embora. Vai embora. Só que o arrependimento e o remorso ficam dentro dele. E o espírito desencarnado perseguindo, durante 25 anos, um processo de obsessão entre encarnado e desencarnado. Aquele que havia sido assassinado e o assassino. E o assassino no leito de morte, André Luiz se apresenta com Calderaro, e aí ele pega: olha, veja o cérebro do desencarnado. Agora veja do encarnado. Eles estão praticamente ligados um com o outro. Eles estão lá, ungidos um com o outro. Processo obsessivo. Né? Mas a história não termina aí. Ocorre que Calderaro diz a André Luiz: André, eu não sou capaz de resolver essa contenda, porque o amor está superior ao conhecimento. Eu posso até ter o conhecimento, mas eu não tenho o amor necessário. Aí vem a mãe do desencarnado e diz a ele: é fato, o sujeito tirou a sua vida, ele matou, mas ele começa e vai trabalhar, tem uma família, tem 5 filhos, e você ficou 25 anos perseguindo o camarada. O que fez da sua vida enquanto desencarnado, se não persegui-lo enquanto ele trabalhava? Então, meus amigos, ambos são amparados. Primeiro o assassino, depois o outro. Muitas vezes nós ficamos remoendo situações das nossas vidas.
Ah, o cara emprestou a Tupperware lá, não devolve. Deixa lá. Esquece isso. A minha Tupperware lá, tá lá com a minha Tupperware, faz 15 anos não devolve. O livro que ele levou, o nosso lar, né? Bola, passa para frente, entendeu? Segue adiante. E não é assim que funciona, gente? É assim que funciona. E aí, quando a gente entende e leva a vida com mais tranquilidade, não é a santidade, porque nós estamos longe da santidade, né, gente? Estamos longe. Estamos muito. Por isso que nós estamos aqui hoje. Para aprender, todo mundo, né? Agora, quando a gente releva determinadas situações, compreende, aceita, trabalha a resignação dentro de nós, fica mais fácil da gente entender os nossos propósitos aqui enquanto encarnados. Essa era a palavra que eu gostaria de trazer na noite de hoje. Agradeço imensamente o convite da casa, a possibilidade de estar aqui, rever amigos, né? Para a gente poder repensar. Gente, eu só estou aqui por conta da resignação. Né? Se eu contar minha história aqui, não vou até amanhã cedo. O negócio não para. A gravação não vai dar. Né? Agora, chega um ponto que você fala, meu, à frente, esquece isso. Trabalhe. Cada um com as suas consequências. Né? Isso é importante para a gente entender. Mas o mais importante, entender isso tudo e colocar em prática. Né? Porque o ensinamento está aí, ao nosso alcance. Né? Nós estudamos, falamos de estudo, na cidade de estudar, mas e a prática? O que acontece lá fora? Quando a gente sai daqui e recebe uma fechada ali no trânsito. Né? Já não desanda tudo? Um dia eu estava lá, seu Toninho, lá no... Contei essa história para o senhor, lá na casa que o seu Toninho frequentava, lá no Deus nos Guie, fazendo uma palestra lá. E nós ficamos lá 40 minutos falando do Evangelho. E a nossa casa lá tinha do lado uma congregação cristã, lembra, senhor? E o nosso trabalho começava antes e a congregação começava depois. Então eu cheguei, parei o meu carro ali e coloquei o meu carro ali. Quando eu fui sair, tinha 3 atrás. Aí eu falei para o rapaz, rapaz, e agora como é que eu vou sair daí? Ele falou, não, você não vai sair. Agora você vai ter que esperar. Assim, mas eu estava aqui na casa espírita, falei, mas quando terminar o culto lá, não dá para sair. Tem que esperar. E o culto terminava mais tarde. Falei, bom, agora vai ter que esperar, vai ter que sentar ali e esperar. Acho que é por isso que o senhor Toninho não convidava mais eu para ir lá. Aí, teve que esperar. O que eu vou fazer? Eu tinha ficado 30 minutos, 40 minutos falando do Evangelho e na hora de colocar em prática, como é que ia ser? Não é? Então, minha gente, é assim que funciona. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção. Boa noite a todos.